Boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou agora há pouco a criação do Sistema Único de Segurança Pública. A matéria segue em regime de urgência para o plenário. Quem acompanhou a votação e tem mais informações sobre o assunto é a repórter Dinalva Ferreira. Boa tarde, Dinalva. Olá, André, boa tarde. A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça prevê a atuação conjunta e coordenada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Inspirado no SUS, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Segurança Pública prevê que esses órgãos atuem em conjunto na definição de estratégias de combate à criminalidade, compartilhamento de informações e intercâmbio técnico e científico. O texto que foi apresentado na semana passada pelo relator, ele recebeu 27 emendas, mas o senador Anastasia ele acatou apenas 4 emendas de redação para que o texto não tivesse que voltar para a Câmara. Os senadores votaram em separado como destaque um dos pontos mais polêmicos da proposta, que é a inclusão dos agentes socioeducativos, que são os agentes que trabalham com a ressocialização de menores infratores no sistema. A emenda para a retirada desses, principalmente a oposição, eles queriam que esses agentes fossem retirados do sistema e apresentaram uma emenda, mas essa emenda ela foi rejeitada e, portanto, o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e será analisado agora em plenário. André? Obrigado, Dinalva. As entidades em defesa de um melhor atendimento para as pessoas com câncer marcaram presença na Comissão de Assuntos Sociais. Veja na reportagem de Fábio Henrique Guimarães. Desde 2012, o Brasil possui uma lei para garantir em até 60 dias o início do tratamento do câncer diagnosticado. E no mesmo ano, o país ganhou uma legislação regulando a declaração de nascido vivo, onde constam as primeiras informações do bebê, como nome, sexo e data de nascimento. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram alteração nas duas leis, obrigando serviços públicos e privados de saúde em todo o território nacional a notificar e registrar os casos de câncer e malformação congênita dos bebês. A autora do projeto agradeceu pessoalmente na comissão do Senado. Tendo dados com clareza, a gente pode inclusive ter depois estudos epidemiológicos para a gente até ter mais segurança quando se fala uma região tem mais câncer de um tipo, outra de outro, são hábitos alimentares, o meio ambiente, o que é que está levando aquelas causas. Com certeza o Sistema Único de Saúde poderá se organizar melhor. O projeto, que segue agora para análise do plenário, foi acompanhado por associações e organizações que lutam pelo tratamento precoce do câncer. São muitos pacientes, que estão enfrentando a doença, mas a gente não tem números corretos. Então, com a notificação, isso passará a ser uma realidade e nós vamos conseguir enxergar realmente quantas pessoas estão em tratamento e precisam de assistência para tratar o câncer. Uma vez feito o diagnóstico de doença maligna, um câncer maligno, ou uma criança que nasce com uma má formação congênita, ela passa a ser obrigatório. Feito o diagnóstico, o hospital vai ter que avisar, ele é compulsório. Mesmo para o SUS, ele vai ter mais informações a respeito da quantidade de pacientes nessas condições que ele tem. E ele pode se preparar melhor para esse atendimento. E boa notícia também para as mamães. Para garantir a amamentação, os senadores aprovaram que as alunas poderão continuar os estudos em casa até 6 meses após o nascimento da criança. Hoje, esse prazo é de 3 meses. A matéria segue agora para a Comissão de Direitos Humanos. E daqui a pouco, a partir das 2 da tarde, a Comissão de Direitos Humanos vai realizar um evento para celebrar o Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTI-fobia. A sigla se refere a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, trans e intersexuais. Ele tem o propósito de lançar um manual de comunicação para jornalistas, principalmente. Porque o que foi se dando
a Cirana perceber é que as pessoas que fazem o jornalismo, elas muitas vezes não entendem algumas questões homossexuais. Então, vai ser uma espécie de um manual que traduz o que é um trans, o que significa orientação sexual, o que é gênero, para que o jornalismo tenha uma visão, uma informação do que a comunidade gostaria que fosse entendido como cada uma dessas áreas. Eu acredito que pode ser bastante útil. Ao mesmo tempo, nós vamos ter algumas pesquisas interessantes sobre a questão da homossexualidade e de todas as questões que LGBTs vêm tratando há tanto tempo, principalmente a questão da violência e do preconceito. A CPI dos cartões de crédito ouviu hoje representantes de empresas credenciadoras de cartão e analistas do mercado. Ex-presidente do Banco Central, o economista Gustavo Loyola, considerou que o parcelamento de despesas no cartão de crédito é algo que pegou no Brasil. Acaba gerando distorção nas taxas que incidem sobre esse tipo de transação e afeta o equilíbrio do sistema. O financiamento se dá no momento da compra pelo próprio lojista. Esse é um fator que acaba levando a uma distorção, vamos dizer assim, das taxas que são cobradas ao longo da cadeia produtiva. É uma realidade brasileira. Nós precisamos saber como lidar com essa realidade, mas ela não pode ser ignorada, né? Como equilibrar mais, vamos dizer assim, os custos do sistema de cartão de crédito entre os seus vários participantes. O representante da Associação das Empresas de Cartões de Crédito traçou um panorama do mercado de cartões no Brasil em 2017. Quase um terço do consumo das famílias se fez por eles. Foram 13 bilhões de transações. O montante chegou a 1 trilhão e 36 bilhões de reais. Pelo menos uma maquininha de cartão está disponível em 99,9% dos municípios. E as compras não presenciais, por telefone ou pela internet, já correspondem a 20% do total de transações. E como se comporta o brasileiro com o cartão de crédito? 90% dos brasileiros liquidam integralmente suas faturas no vencimento. Então, portanto, não pagam qualquer tarifa ou juros ao sistema financeiro brasileiro. Tem muito a ver com a resolução 4549, que limitou o crédito rotativo, usar o crédito rotativo em 30 dias. Caiu a representação, ou seja, de 1 trilhão e 600 bilhões de crédito disponível à pessoa física no Brasil, 13 bilhões são de rotativo. 13%, é menos de 1% do crédito. Os convidados consideram que o mercado de cartões de crédito é bastante competitivo, com mais de 10 bandeiras e mais de 50 emissores de cartões. Apesar disso, os arranjos que o mercado brasileiro foi fazendo ao longo do tempo precisam ser enfrentados. O histórico brasileiro de altas taxas de inflação e altas taxas de juros foi o que levou a, de fato, o varejista conceder crédito por meio de aceite de cheques pré-datados ao consumidor. Mas a raiz do problema que levou a esse arranjo continua presente, altas taxas de juros. Então, não é de se surpreender o fato de que um arranjo como parcelado lojista sobreviva no mundo de menores taxas de inflação e de menores taxas de juros básicas. Por quê? Porque a taxa de juros que chega na ponta consumidora continua bastante alta. O cadastro positivo que foi votado nesta casa é um grande instrumento de aumento de competição. Você, com mais informação, permite fazer ofertas mais agressivas pelo crédito de um tomador de outro banco. Os registros secretos da Agência de Inteligência Norte-Americana, divulgados na semana passada, mostram que o general Ernesto Geisel autorizou torturas e execuções de opositores durante a ditadura militar no Brasil. Isso trouxe de volta o debate sobre uma revisão da Lei de Anistia de 1979. De acordo com o memorando da CIA, além do presidente Geisel, o general João Figueiredo, então diretor do Serviço Nacional de Informações e que assumiu a presidência da República depois de Geisel, também sabia e concordou com o assassinato de quem era contra a ditadura militar.
A informação confirma o que mostrou em 2008 um documentário da TV Senado, suspeitas de que o presidente deposto João Goulart teria sido morto vítima de uma conspiração. Bom dia, nós tomamos conhecimento de que o Adalberto Rocha Benvenuto foi visitar o João Goulart e disse: doutor, eu tenho um conhecido que é agente da inteligência e me disse que há um plano para eliminar o senhor. Na época, uma lei foi criada para perdoar quem tivesse cometido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979 crimes políticos, crimes relacionados a eles ou praticados por motivação política. Com a divulgação dos documentos da CIA, uma proposta de revisão da lei de anistia do senador Randolph Rodrigues pode voltar à pauta. Ela foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e rejeitada pela Comissão de Relações Exteriores. Depois, o debate ficou parado em 2015 na Comissão de Constituição e Justiça. O senador João Capiberibe, que foi presidente da Subcomissão da Verdade no Senado, quer retomar a discussão. Agora, com a prova que faltava, a prova escrita de que essa prática era uma prática institucionalizada e que exigia que o presidente, no caso o ditador, era a última palavra, ele tinha que autorizar o assassinato de alguém que estava na prisão, em qualquer estado brasileiro. Isso aí, eu espero que os senadores entendam que nós não podemos silenciar, não é? E manter esses crimes no manto da impunidade, porque esses crimes causaram dano irreparável ao nosso país. Porque a tortura, o desaparecimento de cadáver continua até hoje. O autor do projeto também espera que o Congresso revise a legislação que absolveu os responsáveis pelos crimes daquele período, ou até mesmo que o Judiciário mude o entendimento sobre eles. A nossa Constituição diz que a tortura é um crime inafiançável e imprescritível, de graça, indulto ou pena. Diante disso, de graça ou indulto, perdão. Então, diante disso, eu considero que será inevitável que esse tema volte a ser suscitado no Supremo Tribunal Federal. E com outra configuração muito diferente daquela da última vez que foi julgado, acredito que a possibilidade é enorme do Supremo Tribunal Federal considerar a lei da anistia inconstitucional. Por isso, é mais adequado que o Congresso Nacional se antecipe em relação a esse tema. Que esses crimes possam ser investigados para que essa investigação em relação ao passado também possa chegar a coibir esse tipo de prática no presente. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.